bem-vindos a mais um episódio do Pode Idealizar. Eu sou Gislane Pessoa, a host desse podcast, empresária do ramo artístico e de eventos. Estou aqui para agradecer mais uma vez a vocês ouvintes, vocês que vêm nos seguindo, acompanhando, com sugestões, feedbacks para esse canal que está trazendo voz. E hoje, gente, eu vou dizer, viu? Eu estou aqui feliz de verdade, porque as caixinhas de perguntas bombavam pedindo para estar aqui com a gente hoje. Essa pessoa que tem uma criatividade surreal. Ele, com todas essas ideias gigantescas, diferente, viu? Brasil e esse mundo afora, trazendo aí essas ideias que eu vou te dizer. Eu não sei de onde ele... Acho que ele não dorme, com tanta criatividade. Vitor Festas com a gente aqui hoje. Querido, que alegria você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. Viu? Sou muito grato pelo convite. Muito obrigado. Estou me sentindo lisonjeado por todos os elogios. E é muito gratificante estar aqui com você, fazendo parte do Pode Idealizar. Então vamos realizar muita coisa, né? É isso aí. Mas antes, que o Vitor vai vir aí, gente, vou dizer, cada pergunta polêmica, mas antes vamos, você sabe que para tudo isso acontecer a gente conta com parceiros, né, Vitor? E a gente tem aqui nossos parceiros e eu quero agradecer por estar com a gente aqui o Maison Idealize, que é a nossa casa de evento e locação, um espaço aberto. Nordeste Geradores, trazendo luz para a sua festa, a Grande Nordeste Geradores. Obrigada aí, Cauê, por estar conosco. E também conosco, Sapatize, uma forma elegante de descer do salto. As meninas fazendo aí seus 15 anos, casamento, e aí quando quiser tirar o salto, já coloca a sapatilha para curtir a festa à noite. Amei, bem diferente, né? Diferente, né? Pois é. Mas agora vamos lá, né? Porque você tem uma história inspiradora, viu, amigo? Você tá de parabéns, eu vou te dizer. Muito obrigado. Conheço pouco da sua história. Hoje eu quero conhecer bem mais. Mas pelo pouco que eu conheço, um menino de 14 anos, no interior, né, do Ceará, que eu posso dizer que não desistiu. Isso é inspiração. Acho que essa história tem que ser mesmo compartilhada, multiplicada, porque com 16 anos de idade, você já tinha um CNPJ aberto, né, todo apoio da sua família, da sua mãe, né, e aí hoje você tá aí, sem ter desistido. Conta pra gente como foi que começou isso. Ai, nossa, foi muito natural, eu sempre gostei de arte, né? E com 10 anos de idade, eu fui 14, com 10 anos de idade, eu vim pra Fortaleza, né? Eu era muito pobre, muito do interior, matuto mesmo, sabe? E o meu tio trabalhava em um buffet aqui em Fortaleza, ele inflava balão. E um certo dia, ele falou assim, vem passar as férias, que era férias de junho, pra cá, vocês vêm pra cá e eu levo vocês pros brinquedos que tem no espaço e eu fico trabalhando. Aí quando eu cheguei em Fortaleza, sabe? Aquele matuto que vê aqueles prédios grandes olhando, eu falo assim, meu Deus, o que é isso? Era todo mundo. Vi a praia pela primeira vez com 10 anos de idade. E o dia que foi pra gente ir pro buffet, né? Foi eu e meus primos, eu e mais 3 primos. Vou levar hoje vocês pro buffet e vocês ficam brincando, não me dê muito trabalho que eu fico trabalhando. Quando eu cheguei lá, menina, o meu mundo assim, acendeu. Sabe quando brilha? Aham. Já te inspirou ali. Nossa, não, foi ali que foi amor à primeira vista. Eu falei assim, é isso que eu quero pelo resto da minha vida. Eu achava tão lindo as pessoas colocando os balões, arrumando os docinhos. Era encantador pra mim. Foi ali que eu sabia, assim, é isso que eu quero pro resto da minha vida. Só que eu tinha 10 anos de idade. Eu me lembro que eu passei o mês todo pedindo ele, chorava pra ele, eu não vou levar hoje não, tem muita gente trabalhando, não, por favor, deixa eu ficar quietinho, que eu amava ver eles. E eu me lembro que eu passei o mês todo juntando o balão, por exemplo, quando a gente tá inflando o balão, voa um balão, né, lá pra longe, aí eu pegava e ia juntando balão por balão, só sei que eu voltei pra minha cidade com um sacão cheio de balão. Aí o que foi que eu fiz com esse balão? Ali que Os balões secos. Balões secos. Tipo que ia pro lixo, eu juntava, aí ia testando se tava funcionando, aí guardava. Nesses balões, voltei pra minha cidade, passou as férias e voltei com um sacão. Falei assim, já sei o que eu vou fazer. Aí eu fui pra praça da minha cidade, meu interior é bem pequenininho, Monsenhor Tabosa, tem 17 mil habitantes. Fui pra praça da minha cidade.
Quando cheguei lá, comecei a fazer balão, cachorrinho, flor. Aí vendia por 30 centavos, 40 E era centavos. novidade isso no interior? Oxi, fazia uma fila. Aí minha mãe ia ter que me ajudar, meu padrasto ia me ajudar, meu irmão ia me ajudar, porque virou sucesso. Vendia os É, balãozinhos. como eu sempre falo, como se destacar no mercado é igual? Ser diferente, ser diferente. É. Ali A na- dica, gente, ser diferente é verdade. Ser diferente, Tem que não ser. tem pra onde correr. É. Seja diferente, único que você não vai brigar por preço, não vai brigar por nada. Você vai vender algo que ninguém vende, então você vai conseguir Até colocar pra o sair preço na que você frente, tem. Aí comecei daí. E o dinheiro que eu ganhava, tipo, juntava tudo, aí eu fazia o quê? Ia pra Lan House, né? Quando eu não tinha um computador, não tinha nada. Quando eu falo que eu não tinha nada, porque eu não tinha nada, assim, eu me lembro com 10 anos, quando eu vim aqui, despertou esse meu sonho. Eu tinha 3 sonhos que, quando eu falava assim, quando eu tiver uns 30 anos, se eu tiver conseguido realizar essas 3 coisas, eu vou ser a pessoa mais feliz do mundo. Quero o quê? Começar a trabalhar com festa, porque eu não tinha conhecimento, não tinha dinheiro para poder investir, eu não tinha nada, eu não sabia como era, eu não sabia como funcionava, só queria trabalhar com festa, eu não sabia como funcionava. O segundo sonho era ficar conhecido na minha cidade. Na minha cidade tinha a pessoa mais top, fazia decoração, eu achava muito lindo aquilo. E o terceiro sonho era o quê? Era ter o meu espaço de festas. Pronto, eram 3 sonhos. Já traçados, 3 Isso, sonhos naquela isso idade. com 10 anos de idade. Com 16 anos, eu não era a pessoa mais conhecida da minha cidade, eu era a pessoa mais conhecida de toda a região. Todo mundo queria fazer festa comigo. Todo mundo, tipo, todas as cidades vizinhas. Inclusive aqui em Fortaleza tinha gente que me procurava pra fazer já festa aqui em Fortaleza. Eu já tinha o meu espaço de festas também. Era. Por isso que eu falo assim. Quando eu vejo uma pessoa falar assim, ai, não sonha alto, eu fico meio estressado quando falam isso, não sonha, tá sonhando alto demais. Concordo, Porque eu tem que acho sonhar. que todos os meus sonhos foi o que me trouxeram até aqui. E você estabeleceu logo a meta pra você, né? Meta. Então você faz o quê? Você sonha, tem meta, você tá ali Meta. correndo atrás. Isso. Eu tenho até tatuado aqui, deixa eu ver se dá pra tirar aqui. Ai. Vou Já tirar isso foi daqui, gente. Já estou me sentindo em Vá, casa. sinta-se em casa, você tá em casa mesmo, viu? Com licença. Ah, eu gosto que o Vitor é assim, gente, descolado, Ó, adoro. eu tatuei aqui. Foco, persistência e determinação. Faz parte dessa história. É as coisas que nada no mundo vai conseguir te abalar se você tiver essas 3 coisas. Você pode ser a pessoa mais inteligente do Foco, mundo. persistência Mas se e você não determinação, tiver verdade. foco, você não sabe onde você quer estar. Se você não Não tiver for determinado. determinação, se você cair, você pode cair 1000 vezes. Mas você se levantar, determinado, você vai conseguir de chegar novo. àquilo dali. É. Se tiver persistência, não importa o que aconteça comigo, mas eu sei aonde eu quero chegar e como eu vou chegar lá, entendeu? Então, assim, eu acho que foi essas 3 coisas que fizeram eu estar aqui hoje. É o menino que não tinha nada, que morava no interior do Ceará, e hoje poder ser referência não só aqui no Nordeste, e não só aqui também nacionalmente no Brasil, mas ser fora aí no mundo, porque é muito orgulhoso pra mim chegar em outro país e falar assim, nossa, eu comecei a trabalhar com festa por você. Outro dia eu fui dar um curso na Colômbia e ela começou a dar festa de um projeto que eu criei, que foi o Festa na Caixa, que foi durante a pandemia, que durante um momento que ninguém estava fazendo festa, eu criei isso e explodiu. Eu lembro da festa na caixa, eu lembro. Que era uma caixa que se abria. E ela falou assim, eu comecei a trabalhar com festa por você. E hoje em dia, ela já dá cursos. E é muito incrível, muito prazeroso. Inspirou muitas pessoas, você. Eu sei dessa história aí. E assim, eu fico imaginando também que teve um desafio pra você, né? Com 16 anos, nessa idade aí. A credibilidade tinha que passar pra ter cliente, né? Nossa. Abrir o CNPJ, que eu vi que foi sua mãe que te apoiou nisso aí, né? Você Imagina aí apoio da uma família, né? criança falar assim, eu quero trabalhar com festas. Não tendo dinheiro, não tendo conhecimento, não tendo nada. Então, assim, foi um processo. Dos 10 aos 14 anos de idade, que eu falo que foi quando eu peguei a minha primeira festa... foi um processo que eu pedia todo dia, eu pedia todo dia. Eu tinha um cadernozinho de desenhos que eu sonhava. E esse cadernozinho eu criava festa. Tipo assim, eu imaginava, o cliente veio pedir uma festa da Mini, o cliente veio pedir uma festa do Jardim. Aí eu criava as possibilidades de como eu fazer essa festa da Mini, do Jardim, dos De carros. acordo com o tema, tu já ia ali imaginando tudo e criando Me lembro, cenários. todo dia eu pedia, Deus, manda só uma festa, só uma festa. Se tu me mandar só uma, você não vai me precisar
precisar mandar mais nada. Nada, nada. E tudo que eu aprendi foi muito natural. Foi no YouTube que eu pesquisava muita coisa. Eu me lembro que a Dani Uchoa tinha um curso. Conhece a Dani, né? Conheço A Dani eu acho que foi a prepulsora nos cursos aqui no Brasil. E, nossa, quando eu encontrei com ela a primeira vez, eu falava assim, eu sonhava tanto em poder fazer o teu curso e eu não tinha dinheiro para pagar o curso. Então, tudo que eu aprendi foi na marra mesmo, assim. A minha primeira festa, que eu conto, né, que foi dos 14 anos, eu tinha 14 anos, que foi uma festa da Mini. Tive essa primeira oportunidade. Eu falei assim, nossa, por isso que eu te falo, ser diferente, né? Tinha um padrão na minha cidade de fazer festa. Na época, era aquelas mesas com tecido, lembra? Você fazia as mesas com tecido e tal. E eu tava pesquisando, eu sempre amei pesquisar e estudar tudo sobre festa. E pesquisando disso, eu sabia que tava chegando a época do Provençal, que eram as mesas provençais, as bandejas. Tomou, né? Isso, eu tava estudando muito. Aí a cliente, eu consegui, vamos fazer isso, que isso aqui é diferente e tal. Nunca tinha feito o arco da Mini, eu não sabia nem pra onde ia com balão. E Vitor, como é que tu fez? Porque assim, a gente, nessa época aí, a gente trabalhava muito com provençal, com tecido, com filó, essas coisas assim, menores, né? As decorações sempre vinham na linha menores. E de repente tu passou pro gigante, né? Como é que tu fez pra poder essa ideia, esse teu insight, assim, de vir pra estrutura maior, a cenografia mesmo? Tudo foi muito estudado e premeditado, assim. Às vezes as pessoas falam, aconteceu muito natural, mas sempre... Eu não dou murro em ponto de faca, podemos dizer assim. Tudo meu é muito estudado. Eu sabia, por exemplo, como foi que eu consegui me destacar na minha cidade, né? Fazendo algo diferente. Eu ia sempre numa linha diferente, tipo, fazia mesas com toalha. Eu vinha com as mesas sem toalhas. Eu abusava na época já dos balões, porque ninguém sabia fazer esculturas com balões. Então, mesmo que eu não sabia, eu tentava fazer e sempre entregar algo pro cliente. Tu sempre foi estratégico. Muito. No diferencial. Muito. Até na questão da venda também, que eu não tinha material pra vender. Então, sempre eu falava assim, eu não vou matar 2 coelhos com uma cajadada só, vou matar 3 coelhos. Quero o quê? Por exemplo, quando eu quero... Tem uma festa, né, já. Aí, tipo, por exemplo, na época eu tava investindo em mobília, em material. De pouquinho em pouquinho eu ia comprando as minhas coisas. Por exemplo, quero comprar uma cômoda, né? E nessa cômoda eu já tinha que comprar pra minha cefa, tinha minha cliente. Eu falava, ok, olha, vou usar essa cômoda aqui pra você, porque eu gostei de você. Fazer todo aquele negócio e tal. Aí eu usava. Por quê? Porque aí eu tava garantindo. Só assim, toda essa conexão com a minha cliente, ter feito toda essa questão da lab na hora de vender, com isso eu garanti a minha cliente do próximo ano, porque pra ela eu estava entregando, por mais que eu já estava comprando o cliente ali, por mais que eu já estava comprando, por mais que eu já tinha que comprar aquele material, mas pra ela não, pra ela eu estava comprando pra ela, porque era a minha forma de vender. Então eu falava assim, ó, aí com isso ela, nossa, ele tá fazendo isso por mim, ele tá deixando minha festa mais bonita, então eu já garanti o meu cliente do próximo ano. Segundo, eu estava garantindo uma vendedora também, porque elas saíam simplesmente apaixonadas por tudo que eu entregava pra elas. Então, na hora da festa, ela, Vitor que fez, festa com Vitor, vai com Vitor, vai com Vitor. A minha vendedora era minha própria cliente. E terceiro, meu portfólio. Eu não tinha festa. Então, assim, cada festa bonita que eu fazia, cada diferencial que eu tava fazendo, eu estava construindo meu portfólio para postar no Instagram, para as pessoas verem e conseguir mais festas. É isso aí. A gente fala muito de tendências, projetos e tudo mais, né? E eu acredito que no teu longo prazo, você deve ter alguma coisa em mente, né? Afinal, a gente vem aí da sublimação, da LED, do Provençal, como a gente está falando. E para um longo prazo, tu tem alguma coisa assim que já está em mente? Alguma ideia que você precisa trabalhar? Porque a gente vai trabalhando muito pela fase, né? Hoje a gente está numa fase, que é a fase, vamos supor, da LED. Aí, na tua mente, já tem a tendência na frente? Sim, eu costumo falar. Um pouco tempo atrás eu falava que a gente ia ver a queda dos balões. Eu sou bem polêmico, assim, porque eu falo bem direto. Por que a queda dos balões? Os meus amigos que trabalham com balão não abrem a boca pra falar isso, porque tu vai influenciar as outras pessoas a falar isso. Mas por quê? Porque eu estudo muito o mercado de festas. Então, assim, a tendência geralmente durante 10 anos, mais ou menos. Todo esse processo de moda, de pegar moda, porque moda e tendência são totalmente diferentes, sabe? E estilos. E o balão, a gente vê uma pegada muito grande do arco orgânico, desses balões double stuff, isso pegou alto. E por isso, o balão ficou muito valorizado. A gente vê grandes empresas de balões que ficaram muito grandes com isso. E por que a queda? Porque quanto mais valorizado o balão ficou,
o próprio mercado vai fazer com que usar menos balões para baratear os seus projetos, as suas festas, e assim vai dar uma diminuída. Mas isso acontece naturalmente. Existem várias empresas, por exemplo, quando as empresas de moda lançam alguma roupa, alguma coisa, isso tudo é estudado. Estudado porque as pessoas vão ter necessidade de comprar aquele tênis, aquela blusa, tudo isso. Assim eu também faço com o mercado de festas. Quando a gente teve essa explosão de balões e valorização de balões, que já chegou por exemplo, já tive festas que, tipo, balão era a coisa mais cara da minha festa. Uma coisinha era uma coisa absurda. Aí, com isso, o mercado vai se organizando para dar uma diminuída. Aí, com isso, a gente tem a queda dos balões. Mas, naturalmente, porque o balão nunca vai sair de moda, entendeu? Assim como a cenografia nunca vai sair de moda. Atualmente, eu acho que a tecnologia, junto com tudo isso, vai agregar muito mais. Se eu pudesse, eu ia viajava para a China, comprar e desenvolver todas as minhas cenografias robóticas, né? E é claro que você já fica estudando, né? China, Sim, lá fora, sim, né? fica Até que tudo. vem muita coisa de lá pra cá, Sim, né? tudo. Na Disney a gente já consegue ver. Uma Disneylândia de antigamente tinha a cenografia e a escultura normal. Agora eles já estão trazendo toda a escultura em movimento, sonorização. Então a gente já consegue saber o que vai ser o futuro das nossas festas por aí. É isso aí. Me conta uma coisa, pra você, o maior desafio que você tem passado até hoje. O que você viu que foi como desafio que você superou? Desafio para mim coisa? atualmente é o que eu superei. Lembrou de alguma coisa aí? Algum desafio que foi pra você mesmo, toda a tua história, teu maior desafio que você teve? As pessoas acreditarem em mim. Sério? Sempre. Eu sempre tive Com a muita entrega que você tinha, mesmo assim, Sim, você... todo o meu processo de... eu sempre, dentro de mim, eu tenho esse negócio de querer mostrar que eu sou capaz. Porque como eu cresci, tudo que eu cresci hoje na minha vida, tudo que eu conquistei nas minhas vidas, as pessoas já duvidaram muito de mim. Minha família, os meus amigos, pessoas que, porque às vezes a gente só liga mesmo para as pessoas que são mais próximas, né? Até as pessoas que não conhecem, tanto faz. E eu agradeço muito por eu ter uma atitude diferente do que aquilo, porque eu venho de uma família, de uma bolha que jamais eu seria capaz de conquistar e nem sonhar tudo que eu tenho hoje. Minha família, eu tenho primos que vivem de Bolsa Família, que não tem estudo, que não tem toda essa visão que eu tive. Então, eu era para ser só mais apenas um. E eu tive um pensamento diferente, eu sabia que eu queria ter diferente. Então, uma coisa que eu agradeço muito a Deus é isso, ele ter colocado na minha mentalidade que eu posso ter isso, né? Se eu consigo imaginar, eu posso correr e conseguir ir atrás. Porque era muito possível. Quando eu te falo isso, é porque eu tenho primos, família, minha família toda tipo, vive de Bolsa Família, sabe? Imagina na tua família, porque você não se tornou de referência e inspiração para muitos, né? Sim, sim. Com certeza você deve estar aí, assim, para teus pais, todo mundo ter sido muito orgulho, né? Até porque você não desistiu, hoje você está aí à frente, eles estão vendo aí que você está trazendo aí para a família toda essa tua história, sim, né? E você sim. sempre conta, eu acho bonito que você sempre conta, né? Essa tua humildade aí, você carregar isso aí e também multiplicar e passar isso aí é muito importante. Nossa, inclusive é uma forma também de eu ser grato com tudo que Deus faz na minha vida. É isso, é mostrar para as pessoas que se eu conseguir, todo mundo pode ser capaz. Porque quando eu era lá no interior, foi uma maneira também, uma dica para vocês aí que querem, né? É só a gente observar o nosso mercado. Quando eu falo isso, não é só o mercado de festas, mas qualquer mercado. É você saber como é que as pessoas se comportam para você ter esse destaque. Quando eu realizei os meus 3 sonhos, com 16 anos, falava assim, agora eu quero grande, eu não quero mais a minha cidade. E a minha cidade já tinha se tornado pequena para mim, eu já não tinha cliente. E eu falava assim, meu Deus, mas como? Eu olhava aqueles grandes decoradores e falava assim, nossa, eles são muito chiques, se vestem com roupas caras, a educação é diferente, a forma deles falar, sabe, é muito diferente. E como é que eu ia conseguir ser eles, né? Se eu não tenho nada daquilo, não tenho um material caro, eu não tenho uma peça cara, eu não tenho uma mobília cara. E foi nessa mesma base do que eu comecei. A minha própria história me faz ter ideias para o meu próximo passo. Sempre quando eu estou assim, eu observo o que foi que eu fiz no passado para me motivar para o futuro. Porque a gente é humano, né? Sempre a gente se encontra às vezes meio triste. Ai, tá dando certo, tá isso, entendeu? Então, assim, a minha própria história às vezes me motiva a dar o próximo passo para o futuro. E nessa época foi o quê?
Eu sonhava, eu via esses grandes decoradores, eu achava muito chique. E um dia eu olhando, e o que foi que eu percebi de igual com esses decoradores? É que todos eles postavam foto no Instagram. Foto. Foto. Só que eu, como um decorador pequeno, o meu sonho era saber como funcionavam os bastidores. Como é que eles fazem pra construir isso tudo tão lindo? Porque todos eles só postavam lá, aquela festa perfeita, aquela obra de arte. Então foi daí que surgiu a ideia dos cursos Aí de não, aí você. foi daí que surgiu a ideia de eu abrir um Instagram e começar a postar o meu dia a dia. Com 17 anos foi quando eu fiz isso. Comecei a abrir um Instagram. Eu no Instagram, onde eu me lembro do Tom Melasma, cara Aham. feio, magro, todo assim, mas foi com a cara dentro. Aí o que que eu mostrava? Eu ia pro interior do interiorzinho, aí na cerca mesmo, imagina aí, é só os porquinhos passando as vaquinhas no curral mesmo. E eu montava a festa, eu ia lá e mostrava o passo a passo de como eu montava. Eu colocava o celularzinho. Lembro demais pra eu comprar meu primeiro celular, porque era investimento. Inclusive, muito tempo hoje em dia todo mundo tem um celular bom, mas eu falava, invista no celular, porque faz parte do seu Faz. posicionamento, do seu Ferramenta, negócio, né? da sua ferramenta Hoje, de trabalho. ferramenta de Aí eu suei trabalho. tanto pra comprar meu primeiro iPhone, foi o iPhone 6 Plus. Suava, todo dia eu juntava dinheiro pra comprar. Comprei e foi quando deu meu boom mesmo, assim. Aí colocava o celular pra filmar, aí eu mostrava. É timeline que fala, que é rápido? É, timeline. Pronto. Colocava pra filmar e filmava rápido o processo, e depois mostrava o resultado. E com isso, eu me destaquei diante de todos aqueles decoradores grandes que só postavam foto. Aí foi aí que eu comecei a ganhar muito seguidor, muito seguidor, muito seguidor. E na época, no começo do Instagram, tipo assim, eu tinha o quê? Uns 50, 60 mil seguidores. Na época, era tipo muito seguidor, porque o Instagram tava abrindo lá, sabe? Então, se você tivesse, tipo, 50 mil seguidores, já era um grande influência na época. Aham. E eu já tinha, muita gente me comentava, muita gente se identificava com a minha vida, as pessoas de outras cidades, de outros interiores, já se identificavam com todo o processo. E por aí, tipo, hoje eu me considero uma pessoa extremamente criativa. Mas por quê? Porque a vida me fez criativa. Porque eu olhava aquelas festas grandes e cenográficas, a coisa mais linda do mundo, só que eu não tinha aquele material. Aí com isso a minha mente tinha que trabalhar para criar e desenvolver algo parecido, similar, mas que fizesse o mesmo Fazer efeito. acontecer sem o Me material. lembro Sem demais, fazer toda aquele, né, aquela sem aquisição, gastar né? tudo E já que tu tá aquilo. falando de Instagram, conta pra gente. Eu sei que tem uma fase da sua vida, da tua carreira aí, que teve um momento bem difícil, que quando você perdeu, né, teu Instagram foi hackeado, não foi isso? Foi. Como é que foi isso aí pra você? Eu lembro que você, Ai, foi, na época, foi, foi bem... foi um baque, foi uns 3 meses bem mal. Eu acredito, eu tento levar a vida de tudo que Deus tenha querer me ensinar alguma coisa. Foi inclusive ano passado, foi em setembro, eu tinha acabado de fazer uma festa. Foi assim, a minha primeira festa que eu, tipo, deixei uma música em alta, né? Que eu acho que só quem consegue deixar música em alta são influencers, pessoas famosas. E eu peguei uma música totalmente desconhecida e coloquei. Dentro, tipo, de 30 minutos já tava com mais de 4 milhões de visualização. Tipo, tava muitos comentários, assim, estourou essa minha festa. E no outro dia eu perdi a minha conta. Então foi por causa da música que bloqueou. Não, não, não. Eu gastei horrores. Contratei vários hackers pra conseguir a minha conta de volta. E um desses hacks, que ele era muito bom, inclusive foi um amigo influenciador meu que indicou pra fazer que ele cuidava das redes sociais. E ele falou o quê? Olha, sua conta foi hackeada por uma pessoa muito boa. Inclusive, pagaram muito bem essa pessoa pra conseguir hackear sua conta. Então foi de má fé mesmo, né? Ele me falou isso, não sei Se realmente se foi realmente né? foi, mas ele falou, ó, pagaram um hacker e esse hacker é um profissional e com certeza ele cobrou muito caro pra poder fazer isso, porque a sua conta está totalmente excluída e não tem como recuperar. Eu teria como recuperar entrando, com processo, enfim, tal. Só que aí a gente vai Depois de quanto relaxando. tempo tu recuperou? Eu não recuperei. Eu Até criei uma hoje nova não conta. recuperou? Não, não recuperei. Tipo assim, num primeiro momento eu quero dar uma dica difícil e tal. Ai, nada, eu tava preocupado com as minhas contas, né? Quando hackearam, porque hackearam o meu WhatsApp entraram nos meus dois Instagram, que era o meu pessoal, meu profissional, e depois o Facebook. Naquele momento todo eu tava preocupado com as minhas contas, né? Ai, podia hackear a minha conta, mas meu dinheiro não. Ai, Mas eu fiquei também, louco. assim, naquele momento ali, você também chegou a pensar em desistir. E Não. com certeza você desmotivou ali, Não, mas né? depois eu me motivei, porque depois primeiro momento, vou ser forte, vou abrir outra conta e tal. Aí logo depois eu tinha uma palestra no outro dia, aí depois eu decidi viajar.
E quando eu viajei, quando eu cheguei, aí começou a dar esse baque, sabe? Porque querendo ou não, a nossa maior ferramenta hoje em dia é o Instagram, de você trabalhar. Na verdade, foi através do Instagram onde eu consegui me posicionar, onde eu consegui todos os meus saltos no meu trabalho, foi isso. O mundo é muito globalizado. Se você não tiver muito dentro do Instagram, que hoje que é a nossa maior ferramenta, pelo menos aqui no Brasil, você não é ninguém. Você pode ter. Sabe quantas pessoas e milhares de decoradores bons e melhores do que eu existe aqui? Muito, muito, muito. Mas é um conjunto. Você tem que ser bom na fala, no desenvolvimento. No carisma, É, com o tipo a Anitta. cliente, na Anitta, eu sou fã da fidelidade. Anitta. Eu sou muito fã da Anitta. E, tipo assim, a Anitta tem um conjunto que faz ser ela a rainha, a estrela de todas, entendeu? Aí ela tem a melhor voz? Não. Ela tem o melhor. Não, mas ela tem um conjunto, um pouquinho de cada coisa que faz ser ela a maior do Brasil, pra mim Ela a tem a maior de cabeça de todas, entendeu? empresária, ela tem o talento, tem o lado artístico, Tem, tem ela ser tem ela, ela, né? Eu assisti exatamente. agora, inclusive, É, não sei se você já assistiu aí, já me o filme identifiquei dela. tanto. Achei, assim, fantástico. Ela foi muito verdadeira, né? Sim, sim. E é o outro lado, realmente, né? Ah, foi isso. Existe, né? A Então, realidade. então eu fiquei muito triste. Tipo assim, uns 3 meses eu mal. Só que aí depois eu comecei a falar assim, peraí. Foi igual na mesma época da pandemia. Peraí, eu conquistei tudo isso daqui e eu vou parar agora? Não, não vou parar agora, sabe? Só que foi um processo de que a gente às vezes se sente bom, às vezes se sente mal, às vezes se sente bom, às vezes se sente mal. Até que eu coloquei na minha cabeça. Tem um dia mesmo que eu falei assim, quer saber? Não importa, não é sobre o Instagram. Eu não sou o que eu sou por causa do Até porque o Instagram. talento é seu, né? Exatamente. Você Então, perdeu o Instagram, mas você não perdeu o seu talento, você não perdeu a sua se é criatividade. começar de novo, vamos começar de novo. Aí, no dia que eu decidi, pronto, vou abrir um novo Instagram, não quero saber de nada, agora eu vou começar do zero. É Não isso importa aí. que nada aconteça. Aí foi que meu cliente, ele tem 17 milhões de seguidores, me deu um arroba e eu bati 200 mil em um dia. Amém. É, Deus manda uns presentinhos pra gente. Já manda os É presentes que isso a gente mesmo. fica assim, É isso mesmo. surpreendido. Agora me diz a coisa, tu trabalha com um projeto gigantesco, né? Que pede toda uma estrutura, né? Hoje tu tem um local para guardar tudo isso, deve ter um acervo grande, né? Porque você tem acervo pequeno hoje, a gente já tem rapidinho um problema de espaço. Eu imagino para ti, como é a logística? Você tem um time por trás para poder fazer toda a execução. Como é que você trabalha essa parte da execução? Ainda mais às vezes é Fortaleza, às vezes é São Paulo, às vezes é Brasil afora. Você tem um time por trás? Como é? Tenho. Quando eu não fazia festas grandes, eu tinha muita curiosidade de saber como funcionava toda a logística dos decoradores para montar essas festas e organizar. E a primeira coisa, quando eu comecei a fazer essas minhas festas grandes, eu comecei a desenvolver um processo, né? E eu consegui desenvolver esse processo em 5 partes. Inclusive, estou preparando meu curso que eu vou ensinar isso, né? E uma das partes, um desses processos é o leque de fornecedores, que é muito importante. O leque de fornecedores, por que é importante? Porque você vai saber encaixar o perfil de cada cliente para cada fornecedor que você tem. Por exemplo, fiz uma festa que eu tinha 13 dias. 10 dias para criar cenografia e esculpir peças. Geralmente, peças esculpidas demoram um mês e meio. E eu fiz isso em 10 dias. Então, por isso que é muito bom você ter um leque de fornecedores para você saber qual fornecedor vai se encaixar naquela sua festa e no período que você tem para execução. Aí tenho 10 dias, qual é? Esse fornecedor é muito bom, mas ele cobra mais caro. Esse fornecedor é muito bom, mas também ele cobra mais barato. Então, eu consegui encaixar nesse meu cliente que só tem esse valor. Então, tudo tem uma logística que eu dividi em 5 partes. Tudo no teu curso tu passa para Vou compartilha passar. isso aí. Vou E passar. agora, né, o curso? Vai ser agora, dia 7, 8 e 9 de maio. Depois de muito tempo sem curso, né? Vai ser Que eu- aonde o curso? Passa Vai pra ser aqui em gente. Fortaleza, vai ser no Resolver isso aí. Náutico. É uma experiência, assim, que eu tô programando, bem legal. Vou dar, assim, tudo que eu desenvolvi nesse meu posicionamento. Porque acima disso tudo, eu tive muita sorte. Assim, as pessoas olham pra mim e falam assim, ai, tu é muito sortudo. Não é muito misturado, é sorte, é Deus, é muito trabalho também. Porque eu consegui me posicionar dentro de um ano. Imagina aí, você sabe como o nosso mercado é muito difícil, é muito competitivo. E você que vem do nada, do absoluto nada, assim, claro que eu não vim do nada, mas para as pessoas que já estão lá em cima, observa, quem é esse menino aí que veio do nada e já tá querendo fazer essas festas que ninguém faz, dessa forma maximalismo, sabe? As pessoas olham assim, mas assim, ninguém sabe do processo que a gente veio por trás. E eu tive essa sorte misturada com o trabalho de conseguir
ter esse salto radical dentro de um ano na minha carreira, que foi aqui em sempre- Fortaleza. Foi sempre errando e aprendendo, foi assim na marra mesmo, em cada decoração que você foi adquirindo experiência, ou teve alguma metodologia, ou teve algum Tem. curso, alguma Não, eu nunca fiz faculdade? curso. Inclusive, eu comecei a dar curso sem nem ter ao menos feito o curso. Eu acho que o maior curso da minha vida foi o meu processo de começo lá na minha cidade. Me ensinou muito. Por mais que era uma cidade pequena, onde não tinha os clientes para pagar o que eu tinha, mas foi uma experiência onde eu aprendi a ser mais criativo, aprendi a ser mais empresário, saber trabalhar com dinheiro, porque eu acho que a maioria do erro dos decoradores atualmente é não saber administrar o seu dinheiro, sabe? Pegar uma festa e preencher aquela festa com outro valor de outra festa que você perdeu e tal. E hoje eu já passei por muito isso, eu já errei nessa questão, porque eu sou extremamente criativo. Geralmente pessoas que são mais muito criativas perdem um pouco na questão de ser empreendedor, né? De saber administrar o seu negócio. Então, E pode eu falar. vejo que são duas coisas, na verdade, aí, né? É também você precificar, né? Porque o decorador, você se emociona muito. Muito. Então, se a gente não tivesse cuidado, como você está falando, se você não tivesse a cabeça também aí de empresário, cabeça também de quem está ali trabalhando para ter retorno, a gente se empolga. Eu digo porque também quando eu faço a decoração, a gente desenha, a gente faz toda, a gente cria um amor, né, ali pelo projeto da gente, né? Sim, sim. Ainda mais quando você faz o que você ama. Sim. Porque quem decora geralmente ama aquilo ali o que faz. Aí, ainda mais quando você faz com essa inspiração toda que você tem, eu imagino que são dias idealizando, e aí você vai ali criando todo um carisma pelo seu trabalho. E se não tiver cuidado, a gente tomar conta a emoção toma conta da gente, e aí o precificar pode falhar. Pode e falhar. é por isso essa importância que você está falando. Então são duas coisas. A Pode. questão de você fazer a gestão do recurso e ainda também você não ter um prejuízo na hora de precificar. Com certeza. E tem pessoas que já trabalham há anos com festas e ainda vivem nesse negócio. Porque quando a gente vai colocar isso numa pessoa que tá começando a trabalhar com festa, tudo bem, eu não falo nada. Ela tá começando, ela tá se posicionando, ela tá buscando criar o portfólio dela. Só que tem pessoas que já trabalham anos com festas e ainda vivem nesse negócio. Ainda vivem nesse mundinho de não saber como fazer. E querendo ou não, infelizmente, acaba atrapalhando todos os profissionais, nós, que pessoas que desvalorizando o nosso Desvaloriza, mercado, né? infelizmente. Mas Mas tudo isso no curso você aproveita e já fala também de preço. tudo. Eu sou muito transparente com tudo. Desde quando eu fazia minhas festinhas pequenas, eu sempre falei o valor que eu cobrava. Assim como quando estou fazendo minhas festas grandes, eu sou muito transparente com tudo e mostrar mais a minha realidade, porque tem muitas pessoas aí também que começam a dar cursos e querem viver de dar cursos. E é uma coisa que eu sempre tive comigo. Eu não quero ser esse tipo de pessoa. Eu quero mostrar a minha realidade. Eu não quero fazer um curso para começar a viver de dar curso. Como é que você vai querer fazer um curso com uma pessoa que não vive daquilo? Não bate, né? Não bate. Não bate. Então, assim, é uma coisa que eu sempre tive medo. Até Inclusive, pra você compartilhar isso, viver essa história é diferente. viver, né? por exemplo, quando eu saí do meu interior, eu bombei por causa da festa pequena, que eu te falei, né? A festa na caixa. E comecei a dar cursos. Só que durante um período eu comecei a passar, ó, eu não tô mais fazendo festa, porque eu tava fazendo tanto curso, eu viajava o Brasil inteiro fazendo um curso, fora, Angola, vários países. Eu falei assim, eu não tô vivendo curso. Aí eu falei assim, não, peraí, não é isso que eu quero. Não é isso que eu quero. Eu quero viver de festas. E foi aí quando eu parei de dar curso. Aí foi aí quando eu quis me posicionar e foi aí quando eu comecei a fazer festas grandes. Eu falei assim, eu quero mirar aqui. Aí Qual foi foi o tema que mais te desafiou? o tema que mais me desafiou. Não sei, eu vejo tudo como um desafio e eu amo desafios. Mas assim, eu acho que o que mais me desafiou foi um casamento, que eu nunca tinha feito casamento. E eu queria fazer um casamento totalmente diferente, no meu segmento, no meu estilo. E eu fiz, ficou muito Acho bonito. que eu sei qual é. Foi o do rosto. Foi dos rostos, Lindo, né? Nunca ninguém belíssimo. fez um rosto, né? Nunca. Sempre Que, pensava gente, a aqueles criatividade arcos. dele é um negócio assim que eu vou te dizer, viu? Você realmente, parabéns aí, viu? É Aí, muito talento. muito e talento. criatividade é muito treinável. Na maioria das pessoas, eu não sou criativo. É criativo, você pode ser criativo. Eu acredito O também que me muito no forjou foi o meu foco também, começo. né? Foi. Você pega um projeto desse como um casamento, você sabia que ia ser um desafio para você,
Aí eu imagino também que você deve ter focado, né? Ter passado ali o tempo trabalhando as ideias, né? Pra chegar onde queria, né? Sim, a minha, eu acho que o meu ponto, assim, de criatividade para criação dos meus projetos parte muito do espaço. Sempre o espaço me ajuda a ter toda uma base A visita técnica, A né? visita técnica, ali quando eu vejo o espaço eu já consigo ver ele transformar da forma que eu quero. E desde o início, quem foi inspiração para você? Ou no meio, fora do meio? Quem te Anitta. inspirava? Anitta. A própria Anitta com a história A dela, Anitta, né? eu acho, assim, eu nunca tive nenhuma inspiração, assim, de decorador, dessas coisas assim, não. A Anitta, por quê? Porque a Anitta, ela veio do nada também, né? E ela sempre lutou pela causa dela, que é o funk, onde ninguém valorizava naquela época. E ela disse que ia levar pro mundo, pro Brasil, e hoje ela tá fazendo isso. Então eu vejo ela, não a Anitta cantora, mas a Larissa, empresária, quando não tinha nada, e alcançou tudo. Então, assim, eu me vejo que eu posso conseguir aquilo. Quando você fala isso, eu penso assim, sabe? Você entende que isso aí é a passagem da gente na Terra? Porque a Anitta foi inspiração para você. Você já falou aqui várias vezes, né? O quanto ela te inspirou, né? Para você seguir e estar onde está hoje. Sim. Né? Eu também tenho inspirações na minha vida. Então, você compartilhar isso, você imagina que você também é inspiração para alguém? Quantas pessoas Sim. você não é inspiração? Sim, 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 sim. Por isso a importância de estar realmente compartilhando. É isso que eu acho importante num canal como esse. É isso que eu acho importante a gente estar postando na rede social, né? As pessoas se alimentam muito da rede social. Então, todo dia você tá ali, você postando um pouco da tua história, você falando dos teus desafios que você que passou, que superou. Aí você acaba sendo importante para alguém, inspirando Sim, alguém. histórias inspiram histórias. Inclusive, na pandemia, uma história eu vou compartilhar aqui com vocês. Já assistiu Fome de Poder? História Já, do McDonald's? já. Durante a pandemia, quem não assistiu, assista, porque assim, foi um boom, assim, foi um gás que eu precisava, um combustível para me procurar uma solução naquele momento. Foi assistir a história do McDonald's. Então, assim, história sempre vai Inspira. influenciar, vai inspirar a gente a querer. Então, eu sei o quanto é importante. E isso aí que você falou é uma dica boa. Eu também gosto muito de assistir, tanto filmes assim, porque você foi assistir um filme o quê? Que você se espelhou no quê? No McDonald's. No negócio, no empresário grande Sim. hoje, né? No episódio passado, a gente falou da Disney, muito da Disney, né? E eu sou apaixonada por essa história, né? Porque a gente sabe qual Disney, ele faliu 3 vezes, ele sonhava, desenhava, deu errado, perdeu o desenho dele, que ele tanto sonhou, né? Que era o que ele mais queria, que na época foi o que vingou. Aí depois foi que veio a ideia do Mickey, né? Então, assim, tudo isso, quando a gente vê essas histórias de grandes, de quem superou, de quem hoje é enorme, mas que tem toda uma história por trás. Uma Anitta, como você fala. E a histórias, né? O passado condiz muito com o futuro. A gente precisa entender o passado para a gente poder criar um futuro diferente, inovador. Então, sempre eu me inspirei nas histórias. E quando eu também estou muito mal, muito triste, desmotivado, eu sempre gosto de assistir histórias assim. Na pandemia foi a história do McDonald's, teve a história a primeira negra nos Estados Unidos a ficar milionária. Me motivou muito. E foi aí que eu fui buscar um produto. Eu não sei qual é. Eu esqueci o nome da série, mas foi a primeira negra. Ela lançou um produto de cabelo e ficou milionária, bilionária. E foi maravilhosa, é muito boa. Então, assim, na época, me motivou. E eu comecei a buscar uma coisa que ninguém fazia naquele tempo. E deu certo, super certo. Algum perrengue? Ai, vários. vários. Conta um legal aí pra gente. Deixa eu ver um legal. Na festa do Rei Leão, que eu fiz ano passado, a Raissa Book, eu queria fazer uma montanha, né? Uma montanha enorme. E eu queria dar volume a ela, pra ficar mais realista. E a gente decidiu fazer com papel craft, né? Pra ficar aquela coisa mais 3D, da volumetria. E foi a semana toda chovendo. Nossa. Chovendo. Chegou no dia da festa, chovendo. Ao ar livre. Ao ar livre. E eu falei assim, não vai dar certo. Aí a gente tinha muito pouco tempo pra fazer isso. O Lucas olhando ali pra mim, rindo do sufoco. E foi muito... E se a gente não tiver um start, ainda bem, graças a Deus, que eu consigo resolver problemas muito rápido. Eu falei assim, se a gente botar o papel craft, vai chover, desmancha tudo. Aí eu falei assim, eu olhei um negócio ali, vamos comprar lona. Aí comprei lona, foi muito rápido. E a gente fez. E
resultado, o resumo de tudo, ficou mais bonito que o papel craft. Porque na hora eu coloquei uns balões por dentro pra dar volume, aí ficou parecendo umas rochas mesmo, ficou incrível. E muitas coisas já aconteceram assim comigo, assim, vários perrengues, muitos perrengues. Faz parte, né? Mas sabe por que você resolve rápido? Porque você é resiliente. Tanto que você falou aí, quando o Instagram foi hackear, tudo é resiliência, né? Muito, você tem que ser muito resiliente. Aqui falando de outra tatuagem, né? Minha base, que eu falo aqui. Minha mãe, Deus e fé. Meus 3 pontos. Fé é o quê? Como é que eu vejo a fé? Eu acho que a fé é um poder que Deus nos dá, sabe? É um poder, você tem um poder, você tem aquilo dali. A fé é o quê? Tipo assim, eu vou pegar isso, eu quero que Tem que carregar mesmo. quero que isso desça aqui em tantos minutos. Ai, eu costumo falar que se eu quisesse ser o presidente do Brasil, eu ia ser, porque eu ia ter tanta fé. Porque quando eu coloco fé numa coisa, as coisas acontecem. Eu já passei por um momento muito difícil na minha vida, sabe? Que tudo dá errado, tudo dá errado. Deixa eu ver, foi uns 2 anos atrás, eu acho. Que foi quando eu parei de dar cursos, foi quando eu me mudei pra Fortaleza. Eu não tinha cliente, eu não tinha nada, eu não tinha amigos, eu não tinha extremamente nada. Minha mãe veio, eu briguei com a minha mãe. Eu me apaixonei, sabe o que? Tudo dá errado, desapaixonei. Eu tava vivendo um caos aqui. Eu me lembro que foi até no mês de dezembro e eu usei preto. Eu usei preto pra mim, o que fala assim, vai ser luto. Sabe? Vou usar luto. Só que depois, eu falei assim, preto é elegância. Foi, menino, só uso preto, tá? Em Réveillon agora, porque eu sou muito assim. Desde que comecei a usar preto, a minha vida é assim, é um estouro. Aí eu só uso preto. Desculpa quem usa branco, agora eu só uso preto. Preto é poder, preto é luxo. Deu super certo na minha vida. Só que aí passei com uma forma de protesto. Eu me lembro que era, tipo assim, era dia 2 de janeiro. Sabe quando a tua vida tá tudo errado, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Sabe, naquele momento eu tava buscando alguma coisa pra eu ver motivo, sabe? Me lembro demais, numa madrugada, eu olhando assim, não tem os sites, né, no Instagram, blogs de fofoca, aí falava do signo, eu sou de Áries. Aí falava, a única coisa naquele momento boa que eu encontrei foi isso, esse negócio nesse blog de fofoca, falava o quê? O mês de Áries tá passando por muitos momentos difíceis, não sei o quê, mas a partir do mês, ou era de abril ou era maio. A partir do mês de abril ou de maio, vai começar a dar tudo certo. Pronto, a única coisa boa pra mim naquele momento era ler aquela frase que não fazia sentido algum, que poderia ser mentira, poderia ser verdade. Mas eu peguei como a minha verdade. Por isso que eu falo que Deus, a fé é o poder que Deus nos deu. Quando a gente coloca fé muito em uma coisa, isso dali acontece. E foi isso, eu peguei aquela frase, eu falei, pode vir mês de janeiro, pode vir de fevereiro, pode vir março, mas eu vou estar preparado para chegar abril. E foi dito e feito. Mês de março, péssimo. Fevereiro, pior ainda, mas eu só... Tudo que eu tinha naquele momento, pra mim, era aquilo, sabe? Era aquilo. Muito ruim, assim. Quando eu falo ruim, eu não quero nem entrar em coisa assim, mas era péssimo, assim. Uma situação muito péssima. E eu falava, a partir desse mês, vai dar tudo certo na minha vida. Eu só tinha isso, não tinha como eu me sustentar em outra coisa. E foi aí quando chegou o mês de abril e do nada eu recebi uma mensagem do meu primeiro cliente. Na minha primeira festa grande, assim. Eu já tinha feito uma festa grande para me posicionar, que foi em parceria. Inclusive, depois me lembra de a gente voltar nesse assunto, que é muito importante a gente falar sobre esse assunto. Veio meu primeiro cliente numa festa. Meu primeiro cliente grande, uma festa grande. Que eu cobrei 130 mil, gastei 100 e fiquei com 30 mil. E eu chorava tanto, porque essa festa foi fechada em um dia. Eu chorava tanto, sabe quando passa um filme na tua cabeça, dos pau de arara. Quem é que sabe? Tudo o pessoal deve saber o que é pau de arara, né? Que vai no interior, que eu segurava os cilindros assim, com a cara toda cheia de areia, mas ia com toda a felicidade do mundo, porque eu amava fazer aquilo. Passou um filme na minha cabeça de tudo, naquele momento lá, da minha primeira festa que eu fechei, assim, que foi essa. 30 mil reais. Eu chorava tanto porque eu nunca tinha ganhado 30 mil reais tão limpo assim, tão rápido e fácil do meu trabalho. A um médico passar aí um mês trabalhando pra ter, assim, um salário de quê? De 20 mil reais. E num dia eu fiz 30 mil reais. E ali também foi ali naquele ponto que eu falei assim, nossa,
valeu a pena, tudo que eu já passei na minha vida, valeu a pena, assim. E fiz Suado essa mesmo, essa festa foi fechada em um dia, aí deu super certo. E quando vem uma festa, uma chama a outra, porque é muito da tua energia também. É. Vai vir outra, aí via outra. E foi aí que começou, aí comecei a me posicionar, que é muito importante. Me lembro demais, na primeira vez que eu cheguei aqui em Fortaleza, fechei uma festa, né? O pessoal aqui de Fortaleza é todo chique, mais chique, inclusive, que São Paulo, tá? Tipo assim, a forma quando eu falo isso, o processo. Já trabalhei em vários lugares e o processo daqui é muito mais elegante, é muito mais refinado, mais processado. Tipo assim, quando você vai mandar um orçamento, não manda louca. Lá em São Paulo tem muitos fornecedores e muitas coisas que mandam no WhatsApp o mesmo processo. Aqui não, é muito difícil, por mais pequeno Então, tu que considera seja. aqui mais sofisticado do que... Aqui tem muitos mais processos, mais formas, assim, um cerimonialista, tem várias pessoas ajudando, É que eu entendeu? acho que Lá Brasil diferente. todo é Fortaleza, São Paulo, Rio e Não, tem Rio outro, não, não? Goiânia. Goiânia. São Goiânia, pra mim, quatro. eu acho que deve ser o maior polo de festas. Depois São Paulo, depois Fortaleza. Mas daqui sai muitas pessoas. Aqui tem muita gente boa, muito profissional bom. Aqui, pode ter certeza que tem profissionais que inspiram pelo todo o Brasil. Tem pessoas que se inspiram aqui em Fortaleza, de tanto profissional, Em termos de cerimonialista, cliente, eu acho que os que decorador. mais investem estão em São Paulo ou aqui? Goiânia. Goiânia também. Goiânia que tem os fazendeiros, amor. Goiânia que eles pagam milhões. Queria ser de Goiânia. Era isso. Mas eu acho que o Vitor quer Brasil, não. Ele quer É, mudar quero fora. mudar fora. Quero fora, eu quero ser diferente. Mas isso que você falou aí, de quando vem tudo de uma vez. Isso aí acontece muito na vida da gente, né? Acho que todo mundo passa por isso. E aí é o que você fala, é a gente se apegar. Se apegar em Deus, se apegar em fé. Porque nós, como seres humanos, nós somos falhos. Sim, Então, quando você olha para o homem, você tem a inspiração que é só naquela pessoa, ou naquela situação, e aquilo não dá certo, então aquela pessoa erra, se a tua inspiração for que você se apegar naquilo ali, a gente cai, sim. né? Por isso a importância realmente, como você falou aí, Deus, fé, se apegar É. nisso aí. Porque processo a gente passa. Então, Então, quando você passou por esse processo aí, em seguida vê o quê? A colheita. Qual foi tua colheita? Essa festa aí. Vai ser ralou, mas vê aí, ó, Deus ele manda. sim. Ele manda logo depois da É. tempestade. Eu vejo a vida como um videogame. Tem o Super Mario. Tem. Aí não tem a primeira fase, é super fácil. Aí tem um chefão no final daquela Depois primeira fase. complicando. É tipo isso, a nossa vida, é real. Se tu for observar, é muito assim. A gente passa aquele Eu processo, vai começo pelo ganhando, aí nível tem um 1, chefão. lá no Aí no videogame. nível 2 do chefão, já é mais difícil. Só que tu já tem mais potencial pra matar o chefão do 2, porque tu já conseguiu pegar o primeiro. E assim vai, a nossa vida é um videogame. Pode reparar que casa muito bem isso aí. essa questão. Mas onde é que a gente estava mesmo? A gente tá falando de... A gente ia voltar num assunto aí, mas o assunto tá na caixinha de pergunta, viu? Peraí que a gente abriu a caixinha de pergunta de novo, porque o Vitor disse, pode mandar que eu respondo. Deixa eu ver se chegou mais alguma aqui, né? Mas tem umas perguntinhas aqui. Vou soltar logo aqui a mais polêmica para ele. Polêmica. O que ganha mais festa de 15 anos ou de influenciadores? Pergunta acabou de chegar, viu? Essa daqui. Quem ganha mais festas de 15 anos? 15 anos ou de influenciadores? Não bate. Deve ser alguém querendo saber. Não, vou explicar de aí. retorno financeiro, né? Mercado, estamos no mercado. Tem o mercado infantil e o mercado adulto. O mercado adulto ganha mais dinheiro do que o infantil, isso sem sombra de dúvidas, porque o infantil é mais lúdico, precisa de mais coisas, e o mercado adulto não precisa de tanto, assim. Então, assim, sim, 15 anos, casamento, tem uma rentabilidade maior e não precisa entregar tanto algo, a não ser que seja aqueles casamento assim tal, entendeu? Mas é mais fácil de vender. Por quê? Porque um aniversário tem todo ano, agora um casamento em 15 anos não. Então, É uma tipo, vez. a única festa, cara, que a gente consegue vender, tipo, do infantil é um ano. Porque é o primeiro ano de vida da criança. Então, é muito mais fácil de vender um 15 anos que nunca mais vai vir, assim como um ano também, que é muito fácil. E um casamento também, entendeu? Nessa sequência é isso. Porém, o infantil tem muita rentabilidade de dinheiro rápido. Por quê? Porque todo ano tem um aniversário da criança. Assim como o casamento não tem, só é uma vez. 15 anos, só uma vez. Tem ano que a Então, pessoa já investe mais no aniversário do filho. exatamente. Né? Escolhe a idade. 5 anos vão fazer. Exatamente. E sobre a relação do influenciadores, aí que já entra um diverso mundo, assim, porque eu consegui me posicionar no mercado graças a uma influenciadora, mas aí que entra que as pessoas
pessoas não conseguem dominar e não conseguem saber fazer daquilo, né? Ai, O Vitor, seu conta trabalho, o quem seu é. profissional. Vai, A, influenciadora, a merece minha falar. merece, a Thaís Teixeira. Ah, Thaís, A Thaís Thaís é Teixeira, querida, ela é mora atualmente em parceira, São Paulo, mas foi graças a ela, e tudo isso foi muito estudado, tá? Desculpa, Thaís, mas foi muito bem estudado. Foi, Mas porque vale a pena dar o que aconteceu? merecimento. A Thaís, ela tinha acabado. Ó, por isso que eu te falo, a questão da parceria, da questão do arroba, tem muita gente que não sabe trabalhar, não sabe vingar e não sabe fazer daquilo dar certo, entendeu? E acaba se perdendo, aí acaba chegando no nível que não consegue mais fazer isso, acaba falindo no próprio Tem um negócio. custo, né, pra fazer Tudo tem isso, um gente, tem um custo, tudo tem que ser fixo. pensado. Por exemplo, como foi que eu me posicionei? Isso é muito importante se vocês for observar isso, tá? Foi a minha estratégia para conseguir me posicionar no mercado e aí conseguir fazer as minhas festas cenográficas que eu faço hoje. Tava em Fortaleza, ninguém sabia quem era Vitor Festas. Era muito mais fácil as pessoas saberem quem era Vitor Festas fora de Fortaleza do que dentro de Fortaleza, porque eu já tinha passado dando um curso, todo mundo já via como inspiração, mas o cliente em si não sabia quem era Vitor Festas. Então tava no 0 a 0. E não tinha material, não tinha CEF, não tinha cliente, não tinha nada, nada, nada. Nem os contatos para colocar você nas festas eu não tinha, né? Foi aí que eu comecei a me posicionar. E foi aí também, depois daquele momento muito difícil, eu falei assim, cara, eu quero ficar brigando por festas de 6, 7 mil reais? Eu não quero. Porque é um mercado super competitivo. Eu falava assim, nossa, eu sei que eu tenho potencial demais. Eu sei que eu mereço mais. Eu já não tinha querido dar curso, porque eu sabia que eu queria fazer coisas grandes. Eu queria fazer coisas que ninguém faria, entendeu? E eu falei assim, eu não quero ficar aqui. Porque no começo eu comecei a querer fazer essas festas. Essas festas de 6 metros, de 7 metros de largura. Comecei, só que eu falei assim... Você estava construindo o nome também, Isso, né? eu falava assim, não, mas eu não quero isso. Eu quero me posicionar de uma forma certa. Eu quero poder fazer mais. Aí foi aí que eu... Calma, vamos passar esse tempo aqui sem ganhar dinheiro, vamos reposicionar a cabeça. Foi quando eu comecei a estudar. Eu estudava as formas, como as pessoas trabalhavam. Porque muito fala assim, não liga pro concorrente. Amor, tem que ligar pro concorrente. Se você não ligar pro concorrente, você não vai conseguir ter destaque. Tem muita gente que vai falar assim, não liga, faz o teu. Não, você tem que fazer o teu, mas você tem que saber como funciona o mercado para poder fazer o teu de uma certa forma diferente, entendeu? Então, eu me lembro na época que eu cheguei em Fortaleza, inclusive hoje eu me sinto muito lisonjeado, porque tem muita gente que começou a ter uma visão diferente do mercado, a entregar projetos mais diferentes, modernos, contemporâneos. Quando eu cheguei em Fortaleza, o pessoal trabalhava com flores, e era aquela mesona cheia de doces e muitas flores. Aí como é que eu falo? Bate lá para aquele início da minha carreira. Ser diferente. Falei assim, eu não quero nada disso. Aí o que é que eu vinha? Eu vinha com um painel enorme, grande de fundo e colocava só uma mesa do bolo. Bem impactante. Aí já comecei a ganhar destaque nisso daí. Já comecei a fazer diferente. A pessoa, nossa, que isso é diferente, faz essas decorações diferentes. Eu comecei a fazer isso. Só que quando eu comecei a fazer isso, aí tem a sequência de vários profissionais que trabalham naquela mesma área. Aí começa o quê? Lutar pelo precinho. Por mais que era diferente, mas ainda vinha a questão do preço. Falei, eu não quero isso. Eu sei que eu tenho potencial demais. Aí foi aí, quando eu comecei a pesquisar, aí veio aí a ideia do quê? Da parceria, do arroba. Como é isso? Gente, é muito importante a gente falar disso, porque eu acho que a gente pode educar as pessoas, porque tem gente que se perde muito nessa questão do arroba. Você que está começando, você que está indo, é muito importante você saber com quem você quer trabalhar. Como e tem saber? Um limite também, né? O limite, mas precisa, exatamente. o mercado precisa disso, né? Aí como saber o limite? Eu que faço festas infantis. Eu trabalho com festa infantil, certo? Aí vem uma blogueira de 30 anos de idade, fala de moda, beleza, é linda, tem muitos seguidores, muita visibilidade, querem fazer uma festa comigo. Tu acha que eu devo fazer sim ou não? Eu acho que... Eu acho que... Depende, né? Tem os custos aí, tem tudo. Depende do tamanho, que tamanho é essa da festa? Resumidamente, não. Sabe por que não? Porque quem é um público que segue uma blogueira de 30 anos, que fala de moda e tal? Adolescente, 16, 15 anos, que não vai ter dinheiro para pagar minha festa, que geralmente que eu faço festa pra gente infantil. Festas infantis. Não bate. Aí foi por isso que eu encontrei a Thaís Teixeira. A Thaís Teixeira tinha acabado de ter neném. Ou seja, era um ano inteiro falando da maternidade. Ela ia falar
sobre como criar a criança. E quem que ia seguir aquela mulher que acabar de ter neném? Outras mães, que ia se identificar com todo aquele processo, ia passar todo aquele ano Ou seja, trabalhando. você estuda a parceria, o resultado da parceria vai te trazer. Tudo foi muito premeditado, tudo. Desculpa, Thais, mais uma vez. mas foi muito bem estudado. Eu falei assim, é essa influenciadora que eu quero. Aí pra isso eu consegui. Eu acho que quem me apresentou ela foi a Thais Sombra. Mandei mensagem a Thais Sombra. Ela fez 15 anos da minha filha. Pronto, mandei mensagem a Thais, eu quero fazer o primeiro mês aniversário da criança. Aí eu fui no primeiro mês, fiz, ela não me conheceu. Fiz lá, mas ela amou. No arroba. Certo? Só que fiz no arroba, festa lá, tudo. Aí no segundo mês, a Thay já não tava fazendo parte, ela mandou direto mensagem pra mim. Aí fiz. Aí comecei a criar amizade com ela. Aí no terceiro mês, já tava muito amigo dela. Aí no quarto mês, aí que entra. Amiga, não vai dar. A gente já tinha virado amiga e tal. Amiga, não vai dar pra gente fazer 100%. No arroba, eu vou cobrar os teus custos. E ela, tá bom, eu entendo. Aí começou a meia parceria também, né? Aí começou a cobrar o custo. Hoje já tem a meia parceria, tem a parceria total. Só que acontece. O meu objetivo não era fazer os meus aniversários dela. Eu não queria os meus aniversários, eu queria a festa de 1 ano. Entendeu? Aí, tá vendo como bate? Como é que eu precisava me conectar com ela suficientemente pra ela confiar em mim pra fazer a festa de 1 ano? Porque senão, ela ia me abandonar nos meus aniversários. Porque eu fazia só festa pequena. Ela poderia, porque tinha 1000 pessoas aqui em Fortaleza pra pegar a festa dela, principalmente os buffets, de pegar a festa de 1 ano. Só que eu teria que ser inteligente o suficiente pra me conectar com ela o máximo, pra ela saber que eu precisava fazer a festa dela de 1 ano. E foi indo. Quando chegou no 8º mês, ela fala assim: vamos pensar na festa de 1 ano, né? Aí, amor, era tudo que eu queria. Foi tudo que eu queria. Mas aí que não ficou por aí. Aí o que aconteceu foi que veio o tema, que na época, que tudo é muito bem pensado. Quando eu te falo tudo, as pessoas veem assim, ai, nossa, a gente tava fazendo festa isso. Mas não foi só, foi estudado, premeditado, tudo. Qual vai ser o tema? Barbie. Por que vai ser Barbie? Porque eu tinha estudado que ia ser lançado o filme da Barbie. As pessoas iam ter a tendência da Barbie, usar cor rosa, tudo. Aconteceu tudo que eu pensava, acredita? Tudo. Era no mês de outubro, agora eu não me lembro qual foi o ano. Ela já deve ter uns 4 anos, não sei. Acredito, você tem fé. Acredito. Eu tinha estudado, eu sabia que ia ser lançado o filme Barbie, eu sabia que ia ter esse negócio da moda Barbie Girl, tudo né? no momento certo, tudo né? que ia vir ser lançado. Aí eu falei, eu tenho que fazer esse tema por isso. Porque quando eu fizer esse tema, eu tenho que fazer uma festa grande, diferente, e vai virar tendência. E foi dito e feito. Eu fiz essa festa, foi em outubro, o filme foi lançado no outro ano, em junho? Foi em junho, eu não me lembro. Mas bombou, a minha festa foi muita referência. E antes do filme lançado, já tava bombando, porque eles fizeram investiram muito no marketing do filme. E foi isso. Aí eu fiz uma fachada enorme que parou Fortaleza. Muita gente comentou, muita gente começou, quem é esse menino? Que começaram todos a falarem, quem é esse? Não sei o quê. Aí falava bem, falava mal. Pode falar, fale bem ou fale mal, mas fale de mim. É isso mesmo, é verdade. É tipo isso, entendeu? Tem uma pergunta que saiu aqui, ela é muito tendência. Hoje se fala muito em mercado de luxo, né? Como? Hoje se fala muito mercado de luxo, né? E a pergunta é o seguinte: como você fez para sair da transição do básico para o luxo? Eu acho que eu falando muito sobre isso. Eu me lembro que quando era do interior, eu tinha toda uma cultura diferente. Era muito matuto. Eu me lembro, na primeira vez que eu fui para um restaurante caro, eu não sabia o que pedir. Na primeira vez que eu fui para um hotel, começou a cair água quente, eu saía me queimando, foi muito isso. E eu tive que me encaixar muito disso, como eu falo, quando passa um cavalinho, eu acho que eu tenho que me montar nele, porque eu não sei se ele vai passar a segunda vez. Então você tem que ser muito inteligente e muito sábio para aquilo estar ali. Então, eu me lembro que tem a feira, né, a Celebra Show, a Becasa, que são a maior feira de referências aqui no Brasil. E a primeira vez que eu tive a honra de ir, eu já fui palestrando. E eu me senti muito famoso, porque eu pisei, era todo mundo querendo tirar foto comigo, era uma coisa surreal. E eu tive o prazer de palestrar. E a minha palestra lotava. Só que eu via os decoradores, tinha uma cultura diferente de mim, a forma de se vestir, a forma de falar. E foi aí que eu falei assim, agora eu vou ser diferente. Quero voltando ao assunto aqui de Fortaleza, cortando que já dá certo também pra responder essa pergunta. Quando eu vim pra Fortaleza, eu fechei a primeira festa, foi no Alphaville. Aí
eu me achando, né? Porque eu sei fazer tudo de festa, Aham. tá? Hoje, A família pode dar hoje eu juntos? sou chique, amor. Eu só me sento e vejo o pessoal trabalhando pra mim, tá? Mas, antigamente, Você, na eu verdade, você vai fazia tudo. Do administrando. balão, do prego parafusado, da mesa pintada. Eu fazia tudo na minha decoração. Tudo, tudo, tudo. Então, fechei essa primeira festa aqui em Fortaleza. Aí eu muito me achando, né? Falei assim, eu sei fazer tudo e tal. Aí quando chegou a cerimônia, ela assim, quem é esse? Assim, tipo, julgando, sabe? E é tu que faz tudo? Aí eu, assim, me achando, né? Pensando que ela ia amar. Depois que eu vi que ela não gostou, não foi. Aí foi aí que eu vi que não dava pra ser assim. Foi aí que eu vi que não dava pra ser assim. E as pessoas julgam o livro pela capa, amor. Eu amo trabalhar de descalço, eu amo, mas não pode. O seu cliente julga pelo que você está vestido, pelo que você está usando, entendeu? Julga muito, muito, muito. Aí foi desse meu primeira experiência em Fortaleza, foi que eu fui pra segunda. Aí a segunda era uma festa no Gran Marquise. Gramarquise. Gran Marquise, e era de uma festa de 60 anos, né? Aí era uma senhora muito rica e fina. Eu falei, agora eu vou acertar, amor. Eu tô luxo. Aí eu peguei uma ruma de papel, não tinha nada dos papéis, mas era pra dizer que tinha uns negócios pra escrever. Aí me vesti bem, aí cheguei lá, aí fui tal, falei o que ia fazer e tal. E no final ela falou assim: tá certo, vou estar com outras pessoas. Aí a minha cara, depois de ter me arrumado todo, ter feito todo o negócio, ai meu Deus, o que é que tem? Aí olha só, tudo bem, ok. Quando foi 2 dias depois, eu fui almoçar com os meus amigos no Coco Bambu. Tava almoçando com meus amigos, eu encontro com ela. Na hora que ela me encontra, ela fala assim: oi, você aqui? Me manda o contrato, a gente vai fechar a festa. Conclusão disso tudo, amor. As pessoas julgam, assim, o livro pela capa, julgam a forma e os lugares que você anda. Então, infelizmente, por mais simples, eu tenho a minha essência e vou manter a minha essência demais, sempre, pra toda a vida. Mas a gente tem que ter um posicionamento. Se você quer começar e alcançar festas grandes, você precisa ter esse readaptar a forma que você. A nossa imagem é muito importante. Muito importante, muito importante. Aí foi disso daí que eu aprendi. Aí foi assim: a partir de agora eu vou ser diferente. Aí, antigamente, no meu Instagram, eu postava as gambiarra, né? O pessoal amava, era muito para decorador. O meu Instagram era muito voltado para decorador, não era para cliente final. Eu ia montar os painéis, eu mostrava, preguei aqui, fiz isso daqui, olha, pintei isso daqui, fiz isso daqui. Aí eu, amor, como é que eu quero fechar uma festa de 300 mil reais mostrando que eu pintei, o mais barato pintar isso daqui do que fazer isso? Aí eu falei, agora que vai vir um novo Vitor Festas. Aí fui, fez um ensaio fotográfico, fez todo um reposicionamento de brand. E falei assim, a partir de agora eu sou uma nova pessoa. Aí pronto, comecei a me posicionar. Aí foi quando veio, foi logo depois da festa da barca, que eu fiz a minha primeira festa grande, já fiz isso. Aí pronto, aí veio o processo ruim, que era Deus preparando a gente para o grandioso. Aí veio a minha festa grande, e em cada festa grande, eu sabia que eu ia, porque outra coisa, outro segredo também, assim, polêmico. Tem site aqui, viu, gente? O Vitor. Sempre, todo mundo fala assim, pensa muito no cliente. Um segredo pra todo mundo, desculpa meus clientes também, mas anotem. Não tem não. Pode ser não tão bom, mas serviu muito pra mim. Eu não penso muito no cliente, eu muito penso num projeto que vai ficar minha festa para o mundo. Todas as minhas festas eu criei para as pessoas falarem ou muito bem ou muito mal. Pra assim ganhar esse diferencial, esse destaque. Do cliente. Muito! Todo meu cliente sair realizado. A meu cliente agora, que é o Cris Dias, tem 10 milhões de seguidores. Ele simplesmente viu a festa e ele fez collab comigo. Ele pagando uma festa cara, né? Uma festa de 600 mil reais, ele pagou e ele fez questão de falar assim, qual é o seu Instagram, eu vou fazer collab com você. E isso não é sobre o quanto eu cobrei, mas é o que eu entreguei pra ele. Eu entreguei diferenciação, eu entreguei algo que nunca ninguém fez, eu entreguei algo que parou São Paulo. Superou a expectativa Eu superei a expectativa dele em todas as visões. Ele falou pra mim, já tem a festa de 10 milhões, já tem o parto, já tem tudo. Já tem o aniversário do menino que nem nasceu ainda, festas, entendeu? É aí que você fideliza, né? É aí que fideliza muito. E daí é que sai a propaganda também. Sim, mas eu sempre pensei muito. Falando, né? Sempre eu pensei muito. Além do seu portfólio. Muito além. Eu queria criar algo assim. Cada festa grande que eu pegava, eu pegava assim, como construir algo que impacta. Também tá no meu curso, que é isso, né? Sempre eu crio. Todos os meus projetos eu crio algo de impactar.
Sempre há alguma coisa que na hora que a pessoa chega e fala assim, nossa, o que é isso, entendeu? Se você for observar todas as minhas festas, você vai conseguir encontrar isso. Sempre eu tenho isso. Vamos mais uma perguntinha. Vamos. Polêmica. Polêmica, ó, o negócio aqui. Eita, que é isso? Bora. Eu achei chique. Essa daqui, viu? Saiu 2 vezes essa pergunta, viu? Foi? Ai, eu tô com medo, faz não. Tu disse que eu podia fazer? No começo eu perguntei. Posso fazer pergunta polêmica? Ele pode, né? Então agora segura. Ai, meu Deus. Que houve na festa da GK? Da farofa, né? Farofa da GK. O que foi essa farofa? Pronto. Aconteceu. Foi bem babado, né? O Lucas Vocês só botando a mão na por cima. cabeça, assim, ó. Deixa ele contar, deixa ele contar. Não, é o que foi que aconteceu. Tem a decoradora que fazia, sempre fez a festa da farofa, que é a Gil Santos. A Gil sempre fez a farofa, certo? E um certo dia, no mês, já era mês de dezembro, né? A farofa, se não me engano, um mês antes, ela me procurou. Eu quero pagar você pra criar todo o projeto da festa. Aí eu não sou besta, né, amor? Eu falei assim, você vai me pagar e eu ainda quero collab dividido o projeto. Foi tipo isso, entendeu? Criação sua. Né? A criação vai ser minha. Também quero pagar, mas eu não quero criar uma coisa pra pegar Até porque o que imagens. você mais vende quando você faz um projeto é a sua criatividade, né? É o diferencial, né? Aham, sim, sim. E ela foi muito maravilhosa. Ela foi muito boa. Inclusive, eu acho que todo o problema que teve não foi culpa dela. Eu acho que foi mais culpa da dona do hotel. E foi isso, eu criei o projeto, a gente fez todo o projeto, eu criei todo o projeto, na verdade, passei para ela, eu acho que ela vendeu o projeto, e foi isso, o que tinha ficado acordado, que ia ser um trabalho de 4 mãos, né? Eu e ela. Por mais que eu fiz todo o projeto, tudo, com toda a minha equipe, desenvolvi tudo, não tava a minha cara, para quem conhece a minha forma de trabalhar, sabe que o projeto era um Vitor Festas, só que tudo bem, porque a cliente era dela, entendeu? A cliente era dela e tudo. E eu falei assim, a gente vai, eu faço, vai ser eu e você, mas tem que ser sempre falado, vai ser eu e você. Só que o que aconteceu? Eu tinha acabado de ter feito o casamento do Ítalo, que era uma influência muito grande, muita visualização. E eu acho que eles não contavam com isso, que tipo assim, meu Instagram tava muito visualizado, tava com muita audiência. Eu acho que eles não contavam com isso. Ah, eu vou fazer, mas vai ficar esquecido. E eu acho que isso que começou a causar problema. Porque a partir do momento que eu cheguei lá, várias coisas começou a dar. O meu crachá era de ajudante, sabe? Várias coisas. Expulsaram o pessoal da equipe. Tava bem, uma coisa bem. Inclusive para todos os. Farofa, né? Aham. Inclusive, todas as pessoas que trabalhavam tem coisas ruins que eu não tenho sombra de dúvidas e medo de falar. Não tenho, não tenho. Todas as pessoas que já trabalharam lá, já fizeram parte, desde as barraquinhas de comidinha, sabe que já sofreram muita humilhação, muita humilhação. Só que, amor, eu vim de baixo pra me humilhar, não é fácil também, não. Aí, resumidamente, não tinha me passado, parece que passaram os negócios, comecei a fazer meus stories, porque inclusive eu já tinha consertado. Mas eu vou fazer uso da minha imagem, porque é uma festa grande, nível nacional, e eu quero promover o meu nome em cima disso. Eu acho que pra todo mundo Qualquer que pessoa trabalhar, que eu ia fazer ia isso. querer. E comecei a fazer meu vídeo. Só que o que aconteceu? Eu acho que meus vídeos começaram a tomar uma proporção muito grande. E aí que começou a incomodar as pessoas, entendeu? Aí nessa incomodação, teve um momento que a dona do hotel tava lá. Aí. Sim. Tava lá. E cheguei. Eu vou falar com ela e tal, né? Não sabia que eu estava sendo tão odiado assim pelo que eu tava postando e tal. Cheguei e fui falar com ela. Na hora que eu falar, eu tava até com meu videomaker do lado. Só sei que ela falou assim: começou a falar: você pare de fazer isso. Você pensa que você é quem? Você não é nada. Você é. Não pode falar palavrão, né? Enfim, acabou com a minha vida. Acabou com a minha vida e eu fiquei em choque. Eu fiquei tão em choque que o meu videomaker na hora falou assim: você é louca? E tal, e tal. Ele que criou isso daqui tudo. Não tem problema, não sei o quê. Aí começou um caos. Guarda, expulsa ele. Eu não saio daqui, amor. Se eu vou sair, eu carrego tudo, porque foi eu que criei tudo. Foi um caos, minha filha. Aí foi indo, tá. Expulsa. Eu lembro que a repercussão foi grande mesmo. Aí eu ainda saí, eu falei.
E por isso que eu falo que a culpa é muito. A Gil ficou muito no meio dessas coisas. Pelo menos assim, pra mim, ela foi muito legal, muito gentil. Ela saiu, ela falou assim. Ah, eu falei assim: é o seguinte. Se eu sair, eu vou puxar, eu vou arrancar tudo. Porque a criação disso tudo é minha. E eu tenho como provar tudo isso. Aí ficou um caos, não sei o que, eu só sei. E ela queria, ela não queria deixar. Ela falou assim: quem você pensa que é seu pobre? Você pensa que você me humilhou tanto, tanta humilhação, tanta humilhação. Aí ela falou assim: quanto é que você quer nisso daqui, nessa criação? Ainda disse que era feio o projeto, chamou o projeto de feio, brega. Você quer quanto nisso daqui? Quanto é que eu lhe pago agora? Falou, foi várias coisas, bem, bem triste a situação, não vou nem pensar. E foi isso, certo? Aí eu falei, eu não sai, eu quero entregar o projeto e tal. Aí ela teve que engolir a seco e ter que me aguentar lá. Só que acontece, foram muito inteligentes, né? Porque eu era pra ir pra Farofa, enfim, era pra me apresentarem pra GQ e tudo que era pra ter acontecido. Não foi nada disso. Aí entreguei o projeto. Quando eu entreguei o projeto, na hora que eu entreguei, já tava todos os seguranças, já tava sabendo. Ele não pisa aqui. Só queria que eu entregasse o projeto pra BUM. Aí não foi no primeiro dia, entreguei a festa. Aí já tava, não entra, não entra. Eu já tava proibido de entrar em tudo. Pense como eu sou importante, eu me achei importante nessa época, né? Não quis deixar entrar, mas fiquei bem importante. Aí eu fiquei pensando, será que é importante fazer isso? Será se não? Ou tal. Eu falei assim, quer saber? Eles foram muito inteligentes. Esperaram eu entregar todo um projeto, todo o suor, tudo que eu conquistei, tudo que eu trabalhei, desenvolvi por muito tempo pra me enrolar, pra não deixar eu entrar. Aí foi aí quando eu falei assim, eu vou ser mais inteligente do que eles, eu vou falar pra todo mundo o que tá acontecendo aqui. Aí foi quando eu falei. Aí deu o que deu. GK mandou mensagem pra mim, falou que não tava sabendo nada disso, pediu desculpas e tal. Legal. E foi isso. Eu Mas lembro que foi bem difícil pra foi bem você, difícil, eu lembro. Foi muito, muito Foi fácil. muito... Mas ela em si também é muito falsa. Ela é muito falsa. Opa. Não faria uma festa pra ela. Não faria, ela é muito falsa mesmo, assim. Inclusive, hoje em dia eu faço muita festa pra famoso, né? E sempre tem essa questão de falar. Mas assim, não há males que vai para o bem, né? Muita gente sentiu a minha dor, muitos decoradores sentiram a minha dor dali. Porque não é fácil você conseguir as coisas. Não é fácil, assim, entrar no mercado, ganhar destaque naquele mercado, entendeu? Hoje eu tenho muito orgulho de mim por isso. Porque assim, quando você vai olhar um grande decorador nacionalmente, que tem visão nacional, é reconhecido nacionalmente, querendo ou não, são decoradores que já estão naquele meio. Pessoas que têm dinheiro e que quando começaram a decorar, pegaram os amigos ricos que têm dinheiro. Eu tenho orgulho porque eu vim de baixo, do zero. Você sabe como é que você começou, você Eu sabe sei, a eu dificuldade que você sei qual a minha passou, dificuldade, né? eu sei tudo o que eu conquistei na minha vida, que não foi fácil. E se hoje eu sou referência, eu posso também mostrar aí como foi que eu consegui chegar até aqui. E deve mostrar. E Isso devo é super mostrar. importante. E isso também me fez ver, porque muita gente fala assim, eu não teria essa coragem que você fez, eu não teria coragem de expor tudo isso. Porque também já aconteceu tanta coisa comigo em festa, eu não expus, mas eu acho que ali era muito essencial, entendeu? Porque foi a festa mais bonita da farofa que teve, foi uma grande humilhação, e também Deus me fez desse jeito, eu não sou de abaixar a cabeça também, não. Porque se a gente deixar baixar a cabeça, as pessoas pisam na gente. Foi uma coisa que eu aprendi aqui também quando eu cheguei em Fortaleza. Foi as Tanto que coisas. você foi se posicionando. Assim como o cliente também. Se você, o cliente, tem cliente que gosta de desvalorizar. Graças a Deus, nenhum dos meus clientes nunca me desvalorizaram. Mas tem cliente que, se você deixar, sobe em cima. Entendeu? E não, é a forma como você se posiciona. Às vezes você deixa por quê? Porque você mesmo acredita no seu trabalho, na sua própria entrega. Você não sabe que tá. Como valorizar algo que você não sabe que não sabe que é valorizado. Eu sei. Eu sei que a minha festa é para valer muito mais do que eu cobro. Eu sei absolutamente que eu crio, ninguém cria. O que eu entrego, ninguém entrega. Eu sei que vale muito mais do que eu cobro. E o decorado às vezes, o talento é o seu. e o decorado às vezes só precisa ter esse start de saber como vender aquilo dali, valorizar aquilo que ele faz, entendeu? É isso aí. Conta pra gente, você já chegou aonde queria? Onde Não. é que você quer chegar? Não. Tem projeto aí grande pra vir? Algum segredo aí pra contar? Por mais que eu falo que tudo meu é muito premeditado, mas assim, um sonho geral, assim, eu nunca tive, sabe? Eu sempre
sempre quis ser muito assim, conhecido no que eu faço, ter muito dinheiro. Sempre quis muito isso. Então, assim, as coisas vão aparecendo e eu vou agarrando com tudo, sabe? Mas o meu único sonho mesmo, assim, é muito engraçado, que não existe esse sonho. É do quê? Se existisse o título de melhor decorador do mundo, eu iria querer ele. Era esse. Tipo assim, é isso. Mas não existe isso. Mas eu quero buscar É um depois. objetivo, então, né? É o meu Esse é o objetivo. objetivo. É isso aí, gente. Pergunta polêmica foi respondida, né? Vamos fazer um bate e volta aqui rapidinho. Pergunto, você responde. Vamos. Mas virou aqui, mas dá tempo aqui, ó. Vamos lá. Vou falar a palavra e você vai responder. Como? Bate pronto. Tipo, o que me. Tipo, sonho, aí você responde. Ah, tá. Tá? Vamos lá. Ama, Minha mãe. odeia. Algo, então. Não precisa de ninguém. Algo. Ai, odeio. Ai, foi difícil. Eu acho que odeio uma Não palavra gosta. muito forte. Não gosta. Ai, eu não gosto de perder. Show, perfeito. Sonha. Sonho ser feliz. Alguma mágoa? Tenho. Tem. Tenho. Uma pergunta, tá? Acima de tudo, Deus. tema de preferência. Tema de preferência que eu queria fazer? É. Um tema? Então, um tema que você mais. Hello Kitty. Ai, lindo. Bob Esponja. Ai, tem vários. Um medo. O medo de não conseguir realizar os meus sonhos. Decepção. Decepção? Já tive. 5 nomes que foram referências para você nesse mercado. Nesse mercado. Ó, Anitta, né? Decoração, festa. Decoração. Decoradores que te inspiraram. É, no mercado de festas? É. 2 nomes, então. 2 nomes, deixa eu ver. A inspiração é dele, gente. Tá, eu acho que muito importante pro nosso mercado foi Dani. Dani. A Dani Uchoa, porque ela começou esse ensinamento, é muito importante esses cursos que tem hoje em dia para festa, porque ensina e educa o nosso mercado a saber cobrar, a saber como fazer, a como se comportar no nosso mercado. Então a Dani foi a propulsora disso. Pessoas grandes que também me inspiraram muito foi o Rony Vieira. Rony Vieira é muito bom nessa pegada de maximalismo, então eu achava ele um profissional muito cheio assim no que ele fazia. Patrícia Vargas, Daniel Cruz também, que não faz parte do meu mercado infantil, mas eles faziam coisas grandes e que eu gostava muito. Não abre mão. Que eu não abro mão da minha essência, da minha personalidade, da minha força, da minha persistência. Um defeito. Eu sou defeituoso, mas eu gosto. Humildade, isso aí. Uma qualidade. Uma qualidade minha? Ah, eu sou competitiva, eu gosto eu acho isso uma qualidade legal. Ser competitivo é muito bom, porque te desafia. Me desafia. Se não fosse, eu digo sempre isso, se não fosse a concorrência, se não fosse você querer competir, aquilo ali ia te parar. Sim. Você não ia buscar ser mais, novidades, voos mais altos. Isso, também acho. Vitor, agora, deixa uma mensagem para quem quer começar. O que você diria? Para quem quer entrar nesse mercado? Ou para quem está aí hoje, que você deixa como mensagem? Seja bem-vindo ao mercado de festas, ao nosso mercado de festas. E para você que está começando agora, eu acho que a única coisa que eu posso falar para você é seguir o seu coração. Porque o que está dentro do seu coração é que Deus coloca. Então, não liga para, às vezes, o marido, a família que não te apoia, que fala que não vai dar certo esse negócio. Não liga para nada que está na sua volta. Só siga o seu coração. Porque se está dentro do seu coração, são palavras, são sonhos que Deus colocou nele. E se Deus colocou lá, é porque você é capaz de realizar. Então, siga o seu coração. Quero agradecer por você ter vindo aqui no Pode Idealizar, participar, por esse momento, por compartilhar essas histórias inspiradoras. Eu digo assim que histórias como as suas, elas realmente têm que ser faladas, têm que ser contadas,
Porque quantas pessoas eu não imagino que você já deve ter inspirado, que você deve ter, através dos seus cursos, estar gerando rendas, famílias estarem tendo um valor, né, que está dentro de casa hoje por causa de talento que foi compartilhado como o seu. Eu conhecia pouco a sua história, estou conhecendo mais, mas quando eu escutei a tua história, fui lendo um pouco, eu me emocionei. Principalmente por você ter começado como menino você sabia o que queria e você não deixou de existir, você passou pela dificuldade, você passou por pessoas que desacreditaram de você, né? E eu te digo assim, eu sei que é difícil o mercado de decoração, a gente sabe que muitas vezes toda a nossa inspiração, toda a nossa dedicação, tudo que a gente coloca ali para fazer com muito amor, para poder entregar, a gente sabe que não é valorizado. E Não eu é vejo que você valorizado. consegue trazer essa valorização, você consegue entregar. Sim, e às vezes a gente acaba até duvidando do nosso próprio mercado. Eu já duvidei várias vezes do mercado de festas. E hoje, com muito orgulho, eu posso falar que você vive muito bem, eu tenho muita qualidade de vida. E é sempre algo que eu sempre sonhei, sabe? Eu já passei por tantas fases da minha vida, de fazer muita festa e não ter muito dinheiro. Hoje, eu faço festas que eu escolho fazer e tenho qualidade. Eu viajo para onde eu quero viajar. E eu tô vivendo um sonho e quero viver mais sonhos. Então, assim, o mercado de festa é um mercado muito próspero, que dá muito dinheiro, mas basta você ter a noção e a consciência de como se posicionar, de como andar em cima disso dali. A gente falou um pouco sobre isso, né? Do posicionamento, de estudar, de fazer cursos, de se valorizar. É um mercado muito próspero. Agora, às vezes, por ser um mercado que não tem uma faculdade, talvez, né? Às vezes, eu já comentei pra você que eu tenho vontade, não sei, de abrir alguma coisa como uma escola de festas, alguma coisa, pra profissionalizar pessoas mesmo, entendeu? É um mercado que dá muito dinheiro, que, inclusive, nunca foi visto pelo governo, né? Agora tá começando a ser visto, assim, porque tá dando muita renda. Dá muita renda. Até durante a pandemia, quando não tinha festa e começou a fazer muita festa, as pessoas começaram a ver que esse mercado de show, de festa, enfim, o mercado de festa dá muito dinheiro. Então, assim, só basta você ter uma noção de empreendedorismo, é como eu falei aqui também, é um conjunto, não é só você ser criativo, Não é só seu talento, não é né? só talento de festa, eu sou criativo, eu vou virar decorador. Não, não é só isso, é você estudar sobre empreendedorismo, Você saber fazer, saber o que é se uma posicionar, logística, né? saber como chegar Liderar naquele as público, pessoas que também vai liderar, trabalhar com você, né? tudo isso. É um conjunto que vai fazer você chegar. E não é impossível, porque deu certo pra mim, então vai dar certo pra você também. Então é isso, gente. Vocês não percam, continua aqui seguindo a gente, pra gente não perder insights como esse, como o Vitor trouxe aí pra vocês, que vocês tanto pediram. Então ativa o sininho, segue nossos canais. Segue nós e muito obrigado, Gi, pelo convite. Espero ser convidado mais vezes. A casa é sua, amigo. Muito obrigado. Digo eu. Se você vier aqui Vou 10 trabalhar vezes, eu sei muito que pra crescer 10 mais vezes pra você vai tu contar trazer uma nova novidade. história. Vamos, quando você vier, eu sei que vai ter mais história pra contar. Muito obrigado pelo Obrigada, carinho. digo Foi um prazer eu. estar aqui, Você é viu? mil.